Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Gente, quero agradecer mais uma vez de coração a todos os inscritos, a todos os comentários, mensagens que nós recebemos tanto aqui no YouTube quanto também no Facebook. Hoje nós estamos somente com um perfil de divulgação que está com o meu nome, Bruna Oliveira, e também com a nossa página oficial no Facebook chamado Mistérios do Tempo Oficial. Por lá nós sempre avisamos também quando sai vídeo novo. Gente, hoje nós vamos falar sobre, vamos ter um papo muito sinistro, medieval e assombrado do jeito que nós gostamos, é claro. Vamos falar sobre um castelo na Itália chamado Castelo di Sorso. Ele mais parece uma mansão, mas ele tem essa classificação. O personagem central dessa história foi um soldado, um capitão de guerras conhecido pelo codinome de Baldaccio Bruni. Esse homem ele é definido em duas faces. Uma delas seria brutal, sedenta por batalhas, uma verdadeira máquina de matar, e a outra face dele é de um homem transformado pelo amor de uma linda jovem que acabou se tornando sua esposa, só que essa jovem também chamou a atenção de um inimigo muito poderoso que o Baldaccio tinha e acabou então sofrendo um fim muito trágico na mão desse inimigo. E é por causa desse fim trágico que o sobrenatural faz parte dessa história. Vamos conhecer um pouquinho então a história de Baldaccio Bruni e seu fantasma? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. O Castelo di Sorso é o local onde o fantasma de Baldaccio é mais relatado. Esse monumento histórico é uma pequena fortaleza localizada em San Lorenzo, na província de Arezzo, na Itália. Esse homem, como eu falei para vocês, ele é o principal personagem dessa história e o fantasma que é visto no castelo se refere diretamente a ele, mas não é somente nesse castelo que o fantasma dele é visto, e sim em outros locais onde ele passou e também aonde ele foi dizimado, porque o final dele, pessoal, foi muito trágico e eu já vou contar essa história na íntegra para vocês. De 1388 a 1441, esse castelo pertenceu a Baldo de Piero Bruni e também a sua esposa, Annalena Malatesta. O Baldo, como eu falei, ele era mais conhecido pelo codinome de Baldaccio Bruni ou Baldaccio de Agnari. Antes e depois dele, esse lugar também teve outros donos. O proprietário atual se chama Primeto Barelli. Ele comprou esse castelo em 1970. Ele disse em algumas entrevistas que ele próprio já viu o fantasma do Baldaccio e que ele teve a chance de inclusive conversar com ele. Muitas pessoas não acreditam nessa história, porém outras que acreditam na mediunidade, sabem que esse tipo de contato muitas vezes pode ser possível, apoiaram o que ele colocou. Ele disse que na verdade ele comprou esse castelo a pedido desse espírito que falou para ele que ele comprando essa propriedade, ele ficaria descansado porque uma antiga tradição iria ser cumprida. Só que essa tradição, gente, não foi dita pelo novo proprietário e eu também não consegui entender que tipo de tradição seria essa, se eles têm algum parentesco de sangue já muito distante, porque essa história é medieval, mas talvez seja isso, só que eu não consegui encontrar nada. Se alguém souber de algum detalhe envolvendo essa tradição, por favor, deixa aqui para mim nos comentários. Falando um pouquinho então sobre o Baldaccio, ele era filho de uma mulher chamada Assunta e de um homem chamado Piero di Vanoni Bruni. Ele nasceu em Agnari há cerca do ano de 1400. Porém, os pesquisadores históricos, arqueólogos que vasculham aquela região, falam que na verdade ele teria nascido no final de 1300. Então, gente, é uma história realmente muito antiga, pode ser que tenha algumas lacunas ali que não se encaixem muito bem, só que nós fizemos uma pesquisa bem detalhada e olha que foi uma pesquisa bastante árdua, porque não tem muitos documentários falando sobre esse homem e sobre a história desse lugar. O Baldaccio, desde muito cedo, eu não sei se ele tinha mais irmãos, não consegui coletar uma informação muito precisa nisso. Eu acredito que talvez ele não tenha tido porque não é mencionado em nenhuma fonte, é mencionado somente os pais e o nome dele.
Por volta ali de 1420, quando ele já tinha aproximadamente 20 anos, um pouco mais talvez, ou um pouco menos, a gente não sabe, ele já dava bastante dor de cabeça para os pais, porque ele sempre foi considerado um homem com temperamento muito forte. Ele é descrito como um homem que era um homem muito alto, forte mesmo, bonito também, e ele sempre teve então um pavio muito curto, ele sempre tomava bastante decisões dos seus grupos de amigos, sempre foi considerado um líder nato, e isso ele acabou levando mais tarde para os campos de batalha, porque ele era considerado realmente uma máquina de matar. Ele gostava daquilo que ele fazia, só que também sempre foi colocado como um líder idealista. Dizem também que teve alguns pontos ali que ele não foi muito fiel às causas que ele protegia, porém relatos históricos afirmam que ele era um capitão extremamente preocupado com as suas tropas, nunca deixou nenhum dos seus homens para trás, era considerado um homem que as pessoas estariam protegidas ao lado dele e lutou por muitas batalhas, perdeu algumas, ganhou outras, foi condenado algumas vezes à morte por assassinato e também por roubo, coisas que também nunca foram 100% comprovadas que ele realmente fazia. Então ele sempre foi tido como uma pessoa com dois polos, um negativo e um positivo, ou seja, os brutos também amam. Ele acabou então tendo muito do seu caráter posteriormente transformado pelo amor de uma jovem. A gente já vai conversar a respeito dela aqui, tá bom, pessoal? Mas peço novamente aqui o like para vocês, se vocês já estiverem aí gostando da história, e também para ajudar aqui o nosso trabalho, peço a inscrição, e que se gostarem realmente do vídeo, por favor, compartilhem também, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. O próprio Maquiavel o definiu como um excelente homem de guerra. Ele era tido realmente como uma pessoa aventureira, né, sedenta por essas batalhas, mas também era considerado um soldado de muito caráter quando era para proteger a sua causa e também os homens que ele tinha então sob o seu comando. Era um homem muito misterioso desde aquela época, talvez por isso já chamou também bastante a atenção dessa jovem que acabou se apaixonando por ele. O nome dela era Ana Helena Malatesta, cerca de 17 a 20 anos mais jovem do que ele, e também era considerada o oposto. Muitos pretendentes dela na época não aceitaram ela ter se apaixonado justamente por um homem considerado tão brutal, mas que acabou demonstrando também ser uma pessoa muito apaixonada pela sua esposa, e ela ajudou muito ele a conseguir então se manter um pouco mais sereno, um pouco mais calmo, e também ser visto ali como um homem bondoso. Então ela conseguiu fazer isso com ele também, e é isso tudo, gente, que torna essa história ainda mais interessante. É uma Bela e a Fera real, né, italiana, da era medieval. Em 1424, o Baldacchio ele lutou na Batalha de Zagonara como aliado de Carlo Malatesta II e foi novamente condenado à morte em 1426 por acusação de assalto, mas ele conseguiu escapar ileso disso tudo. O pai dele também tinha uma posição muito privilegiada na Itália, ele era procurador da República, então talvez por isso ele também tenha escapado ileso de muitas acusações. Depois de tantas lutas, ele foi então nomeado por Francesco Sforza em abril de 1437 como capitão do exército florentino. Só que lá no exército, no início, ele também não deu muito certo, parece que ele teve atritos ali com outros soldados que tinham também uma patente um pouco maior, porque dizem que ele era um homem difícil de lidar, justamente pelo seu senso ali de autoritarismo. Ele era muito autoritário, era bem estrategista, outros também ficaram com bastante ciúme dele, porque ele já era muito admirado, tanto pela força física que ele tinha, como também pelo status ali de não perder uma batalha facilmente. Teve algumas, parece que ele perdeu também, mas foram poucas. Ele era muito bom, digamos assim, naquilo que ele fazia, e isso começou a incomodar muitas pessoas do próprio exército florentino, mas ele não largou o osso, ficou lá, comandou muitas batalhas, e como eu falei para vocês, a maioria ele saiu vitorioso. Mesmo sendo um homem de batalhas ferozes, né, ele acabou encontrando em si mesmo um ponto fraco, que era o amor que ele sentiu então pela Ana Helena Malatesta. Essa moça, ela também teve um início de vida ali bem complicado. Ela nasceu em 1416, a princípio ela era filha única, e a condessa de Orsini, que era a mãe dela, faleceu quando ela deu à luz a Ana Helena. O pai dela, o Galeotto Malatesta, ele também acabou morrendo em uma batalha alguns anos depois, e ela ficou órfã muito jovem e com uma fortuna muito grande na sua conta bancária.
Talvez também por causa disso não foi difícil dela ser adotada, digamos assim. Um homem chamado Cosimo de Médici, que era banqueiro e um político bem importante da região na época, acabou adotando a Ana Helena junto com a esposa dele, que se chamava Contessina de Bardi. E eles lhe deram, parece até então, bastante carinho e uma educação muito requintada. A Ana Helena, ela é descrita pelos historiadores como uma mulher extremamente bonita, e isso baseado em relatos, até parece que documentado, a respeito de uma beleza que ultrapassava fronteiras. Não é aquela velha história, era uma linda mulher, não. Dizem que realmente, fisicamente, ela tinha uma beleza que chamava muita atenção de líderes do mundo todo que pediam a mão dela em casamento para o Cosimo de Médici, que estava então no lugar de seu pai e que ela respeitava bastante, mas ela sempre negava esses pretendentes porque ela falava que ela só iria se casar por amor, e assim foi feito. Ela não aceitou nenhuma pressão para que ela se casasse com um homem que ela não quisesse. E isso chamava muito atenção porque ela era vista como uma mulher muito doce, uma pessoa muito encantadora, mas também que tinha na sua educação, nunca passando disso, uma mulher extremamente decidida naquilo que ela queria. Eles então acabaram se conhecendo, conversaram, decidiram então se casar. Não demorou muito para que esse pedido fosse feito para o Cosimo e ele acabou então aceitando. No ano de 1439, eles então se casaram numa cerimônia solene na Basílica de São Lourenço. Como dote, os condes deram a Ana Helena o Palácio da Via Romana. Eles moraram lá durante algum tempo, mas logo depois eles também adquiriram o Castelo de Sousse, que era um local onde eles gostavam mais de ficar. Passaram muitos anos morando ali com seu único filho, chamado Guido Antônio. Eles só tiveram esse menino e eles passaram muito tempo lá, eram muito felizes. A felicidade deles também começou a incomodar muitos inimigos, principalmente inimigos que queriam a mão da Ana Helena e não conseguiram. Talvez seja por isso, por ele ter vivido tantos momentos felizes com a esposa dentro desse castelo, que mais parece na verdade um casarão, como eu falei para vocês, mas ele tem essa classificação de castelo. Talvez seja por isso que o fantasma dele é visto com muita frequência nesse local. Na época que o Baldacchio casou com Ana Helena, ele já era muito bem visto, na verdade. Como eu falei, ele tinha esses dois polos, mas ele era mais querido do que odiado. Quem odiava ele, na verdade, eram políticos, que tinham perdido as suas guerras, muito também devido à força e à inteligência desse homem e também aos outros soldados, é claro, mas o povo em si gostava bastante do Baldacchio. Tanto é que quando ele se casou com Ana Helena, todos os julgamentos que ele já havia passado, condenações que ele tinha sofrido, foram simplesmente apagadas dos registros, policiais, digamos assim. Então ele não devia mais nada para ninguém e o povo estava ao seu lado. Eles viveram muito felizes juntos, o Baldacchio junto com a Ana Helena, com o seu único filho. Só que com o passar do tempo, um homem chamado Bartolomeu Orlandin, que já tinha uma rixa muito grande com o Baldacchio, porque o Baldacchio, como eu falei para vocês, ele era um capitão de guerras conhecido por nunca abandonar um soldado. Ele nunca deixou um homem para trás que precisasse da ajuda dele, então ele era muito admirado por isso. E o Baldacchio então fazia algumas acusações políticas em cima do Bartolomeu, que também era uma espécie de tenente, na época também tinha uma patente oficial, digamos assim, era um homem da lei, era conhecido, mas ele não era bem visto pelos seus soldados, justamente por ser um capitão que abandonava os seus, a própria sorte. E o Baldacchio então ficou sabendo disso e começou a fazer uma grande política contra esse homem e também tinha o apoio da população. Isso enfureceu muito Bartolomeu. Só que num determinado período eles participaram de algumas celebrações, digamos assim, públicas, e esse homem então acabou se encantando por quem? Justamente pela esposa do seu maior inimigo, a Ana Helena. Esse homem chegou, segundo algumas fontes falam, ele teve o atrevimento de chegar próximo a ela e de fazer uma proposta romântica que obviamente foi negada. Ela gostava muito do esposo, respeitava muito seu marido, recebia sim bastante galanteios, mas ele não se conformou. Então juntou a raiva que ele já tinha pelo Baldacchio por questões políticas, militares, e também agora por essa verdadeira
obsessão em cima da esposa dele. A história conta que ele era extremamente obcecado por ela, costumava vigiar os passos que ela dava, a observava de longe. Eu não tenho nenhuma foto dessa mulher para mostrar para vocês, tenho apenas ali uma imagem, uma espécie de busto, né, mostrando ela já como freira, porque ela acabou se tornando freira depois do que aconteceu com o esposo dela, a gente já vai chegar lá. Então ele acabou tendo uma verdadeira obsessão. E a partir daí ele começou então realmente a criar na mente dele um destino muito trágico para o seu maior inimigo. Sendo assim, gente, realmente não conseguindo nenhum objetivo, nem com a esposa do Baldáquio e nem calando a boca desse homem, digamos assim, porque acabava realmente falando mal dele, e pelo que tudo indica ele tinha razão, ele elaborou então uma emboscada muito covarde. Até hoje isso foi colocado como uma das maiores covardias que já aconteceram na história da Itália. No dia 6 de setembro de 1441, Baldáquio ele foi chamado até o Palácio Vecchio pelo Bartolomeu Orlandini, porque ele tinha essa patente de tenente, então ele inventou uma história, pediu para que o Baldáquio fosse lá e mal sabia ele do que estava esperando. Quando ele chegou nesse castelo, ele já foi atacado por dezenas de homens armados com adagas. Ele foi apunhalado várias vezes, inclusive o Bartolomeu parece que também foi um desses homens que, quando ele já estava caído no chão, começou esse ataque sanguinário. Pegaram ele ainda com vida, jogaram ele, gente, da janela do alto da torre desse palácio. Vou mostrar aqui para vocês. Ele ainda estava vivo, segundo testemunhos. Teve algumas pessoas que quiseram parar com aquilo, mas foram ordenados pelo Bartolomeu a não pararem aquilo tudo. Pegaram esse homem ainda com vida, jogaram pela janela. Quando ele caiu no chão, ele ainda não estava morto, não se sabe nem como isso foi possível. Ele acabou caindo, então ainda estava com vida, teve o seu corpo arrastado por cavalos até a praça della Signoria. Quando chegou nessa praça, ele foi então decapitado, sua cabeça ficou ali em exposição, sofrendo os mais variados tipos de abuso e de chacotas, e o seu corpo foi levado para um outro local. Anna Helena Malatesta ficou extremamente nervosa quando soube disso tudo, foi atrás desse homem exigindo o corpo do marido dela. Ele disse que ele não iria entregar, que ele era um traidor e que ele iria ter o destino que ele merecia, que era ficar em praça pública. Ela recorreu então ao Papa Eugênios IV, pedindo o direito de ter o corpo do seu marido para que ele tivesse então um enterro digno, e só assim então foi devolvido tanto a cabeça quanto o corpo desse homem. Anna Helena então conseguiu o direito de enterrar o seu esposo. Ele está na Basílica de Santo Espírito em Florença, mas somente após então o pedido, né, a ordem desse Papa, que também colocou uma nota na época dizendo que o que foi feito foi uma covardia sem nome. Eu não consegui encontrar muitas informações a respeito do Bartolomeu, mas de imediato ele não teve nenhuma punição porque ele tinha essa patente de tenente, só que mais tarde também algumas fontes colocaram que ele acabou morrendo também de uma forma não muito boa. Agora eu também não tenho maiores informações se ele teve posteriormente algum tipo de punição. Algumas fontes também citavam que o Cosimo, que era então o padrasto da Anna Helena, também não gostava do Baldáquio e que ele teria tido algum tipo de participação por trás dos panos. Isso nunca foi provado, ele sempre negou a participação dele, só que uma colocação que ele fez após a morte do Baldáquio deixou a população com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Ele teria dito o seguinte: um inimigo que cai em uma torre não faz muito bem, mas também não pode doer. E isso parece que deixou a Anna Helena também com uma mágoa muito grande desse homem. Ela também nunca conseguiu acreditar 100% na sua inocência. Anna Helena, ela ficou viúva muito jovem, porque quando Baldáquio morreu, ela tinha apenas 25 anos de idade. Choveu pretendentes para cima dessa mulher e ela disse que ela nunca mais iria se casar. Alguns anos depois, então, em 1450, o seu único filho, né, o Guido Antônio, ele acabou morrendo também muito jovem, tá, por causa de uma doença até então desconhecida. Só que algumas fontes também falaram que teria sido de peste. Assim que o filho então morreu, Anna Helena, ela pegou a sua propriedade e transformou em um convento. Ela acabou se tornando, gente,
uma freira. Até o nome que foi colocado ali para a posição dela, para a classificação dela na religião, foi uma terciária dominicana. E ela acabou morrendo no dia 3 de março de 1491. A casa onde ela vivia, que acabou se tornando um convento, foi demolida, só que depois, mais tarde, foi comprado, e uma parte desse terreno, que era onde ficava esse antigo convento, foi construída uma nova casa, que hoje é um hotel e também um restaurante chamado Casa de Ana Lena. A história dessa mulher também é transmitida por Nicolau Maquiavel em suas Histórias Florentinas, publicada póstumamente em 1532. Agora, falando sobre a parte sobrenatural dessa história, foi importante ter contado para vocês tudo o que aconteceu na vida dessas pessoas, gente, porque foi por causa disso tudo que o sobrenatural então faz parte dessa história, já que o Baldáquio acabou então sendo pego nessa emboscada. Então, esse fantasma é visto até hoje, tem pessoas que afirmam que conseguiram tirar fotografias dele. Eu vou mostrar aqui depois para vocês uma fotografia que foi tirado por um casal de namorados e que muitos pesquisadores falam que é do Baldáquio. Mas os locais onde ele costuma ser visto são o Castelo de Sorce, que era onde ele passou mais tempo com a sua esposa Ana Lena, que ele amava muito. Também a Praça della Signoria, que foi aonde ele teve aquele fim trágico, onde teve a sua decapitação. E também o Palácio Vecchio, que é onde ele sofreu então aquela emboscada covarde, onde ele recebeu aquelas apunhaladas e foi então jogado pela janela da torre. No Castelo de Sorce tem uma armadura que teria sim pertencido ao Baldáquio. Essa armadura, gente, ela é uma das peças consideradas com mais atividade paranormal. Muitas pessoas costumam dizer que estão passando pelos corredores, porque esse local hoje ele é um grande restaurante e também tem alguns quartos que são alugados como pensão. Então, assim, não é um hotel muito grande, ele, pelo que eu entendi ali, ele é mais voltado para a parte do restaurante, mas tem alguns quartos ali onde as pessoas também podem se hospedar. Então, esses hóspedes falam que já escutaram, funcionários também do restaurante dizem que já estão acostumados, mas que no começo passaram trabalho para realmente conseguir ficar nesse emprego. Muita gente não ficava. Eles dizem que essa armadura se mexe sozinha, que ela fica em posições diferentes e que, como ela é uma peça muito antiga, ela faz alguns barulhos ali como se ela estivesse enferrujada e alguém estivesse então movimentando algumas partes dessa armadura. Só que no momento que eles vão entrar na sala, não tem absolutamente ninguém. Alguns pesquisadores também mais tarde comprovaram barulhos dentro dessa casa, aonde eles disseram que sim, que pode ter alguma ligação, alguma fonte ali, uma entidade muito ligada àquela armadura e que sim, que ela realmente se mexe sozinha. Nesse castelo, gente, antes do Baldáquio morar nele com Ana Lena, ele já tinha pertencido a outras famílias. E no subsolo desse local existe uma masmorra e tem peças ali dentro que são muito conservadas da época medieval, inclusive algumas partes do chão desse local e também alguns equipamentos de tortura. Então, nesse lugar também é sentido uma grande energia negativa, vultos são vistos por ali, sombras que ficam espreitando pelas paredes, é isso mesmo, dizem que é isso que acontece. Passos também são escutados nesse lugar e no momento em que as pessoas vão ver se tem algum hóspede, algum turista ali dentro, não há absolutamente ninguém. Em 2019, uma equipe chamada Ghost Hunters Roma esteve nesse local fazendo algumas análises e, segundo eles, foi tido sim coleta de material suficiente para que eles comprovassem que esse lugar é extremamente assombrado. Eles não garantiram exatamente quem está ali dentro, não quer dizer que seja o Baldáquio, porque outras pessoas também passaram por ali. E assim, gente, um local onde tem uma masmorra, provavelmente coisas não muito boas eram feitas ali, porque equipamentos de tortura ainda existem nesse local. Então, nesse ano 2019, essa equipe divulgou uma foto que foi passada por análise e não há até o momento comprovação que algo tenha sido colocado ali por Photoshop. Eu vou mostrar aqui para vocês essa foto. Se vocês perceberem, há uma mulher loira no salão, atrás dela tem um espelho
e nesse espelho então tem a imagem do que seria de uma mulher com roupas de época. Essa mulher não estava na sala naquele momento, algumas pessoas falaram se de repente poderia ser a mulher que estava na frente do espelho, mas a equipe falou que não é, e realmente a cor do cabelo é diferente, a impressão que dá é que essa mulher do espelho tem uma espécie de trança no cabelo dela e a outra mulher está com o cabelo solto e é bem mais claro do que o cabelo da mulher do espelho. Então essa foto foi passada por análise e foi comprovado que não há nenhuma manipulação ali. Eles também disseram que um grito feminino e palavras confusas foram escutados nos corredores, como se esse som viesse do pátio interno do castelo, porque ele tem um pátio interno para depois então ter a região ali onde eram os jardins. Só que a princípio eu não tenho esse som aqui para mostrar para vocês, mas esses pesquisadores falaram que sim, que eles conseguiram captar esse tipo de sussurro bem confuso vindo do pátio interno desse castelo. Essa equipe também ela ganhou autorização para passar uma noite nesse local, então eles espalharam câmeras ali por dentro e também microfones que conseguiam pegar todo o som envolvendo ali uma parte grande desse castelo. Então teve um relato dessa equipe que falou que esse microfone conseguiu captar algumas vozes e também alguns sons. Eles falaram que conseguiram então captar sons que vinham de uma escada, que todo mundo fala que essa escada, eles têm sempre a sensação que tem alguém subindo e descendo e não há ninguém. Então essa escada do Castelo de Source também é considerado um dos locais internos mais assombrados desse lugar. E assim, gente, esse som parece que sim, foi captado por essa equipe no ano de 2019, que eles falaram que também escutaram passos na escada e não havia ninguém. Eles também fizeram algumas perguntas dentro de uma igreja adjacente ao Castelo de Source. Foi feita uma pergunta ali dentro e foi então captado uma voz. Essa pergunta teria dito o seguinte: há alguém aqui comigo? Demorou um pouco e uma voz em italiano teria falado a seguinte frase: está felice, ou seja, ele está feliz. Tem um piano também nesse local, muitas pessoas falam que ele toca sozinho, que já viram as teclas se mexendo sozinho, e essa equipe então do Ghost Hunters de Roma teria captado um som que seria do piano. Não tem a imagem, tem somente o som, porque eles não colocaram câmeras aonde está o piano e somente o microfone. Então eles afirmam que o piano realmente tocou sozinho, porque nesse período foi acordado com a administração do hotel que ninguém passaria por esse lugar. Muitas coisas também sem explicação acabam acontecendo ali, portas que batem sozinha, torneiras, ventos gelados no momento em que não tem nenhuma janela aberta, presenças são sentidas ali dentro. Então assim, não há, pessoal, nenhum retrato do Baldaquio. Naquela época não existia fotografia, mas tem esse retrato então que mostra o rosto dele, e muitas pessoas já falaram que viram um homem com as mesmas características passando por dentro do castelo, muito machucado, e que ele então para e fica olhando para essa armadura. Dizem que ele está ali dentro ainda porque ele guarda muita mágoa, não conseguiu perdoar quem fez isso com ele, e que ele então está em busca do seu amor, que é a Ana Lena, mas como ela já estaria então descansando em paz, digamos assim, ele ainda estaria preso por causa desse sentimento de mágoa. Choros e lamentos também são escutados com muita frequência nesse lugar. Muitas pessoas falam que às vezes de 50 em 50 anos, esse homem, esse fantasma do Baldaquio aparece muito machucado e com a cabeça embaixo do braço. Isso aconteceria na data da morte dele e apenas de 50 em 50 anos. Nos demais dias aonde ele foi visto, as pessoas falam que ele anda então muito machucado, mas que ele não estaria então com essa aparência, né, que ele acabou ficando após a sua morte. Um homem também chamado Amos Cartabia, ele é guia do hotel ali, né, desse castelo, e ele também é escritor. Ele falou que ele não acreditava muito no sobrenatural até ele começar a trabalhar ali dentro. Ele tirou uma foto também em 2019. Essa foto, quando eu vi, eu fiquei um pouco na dúvida porque eu achei a imagem muito branca. Ele disse que conseguiu captar então esse vulto branco no espelho
do guarda-roupa de um dos quartos. Ele teve essa atitude de tirar foto porque ele falou que estava ali organizando alguns materiais e ele sentiu uma presença e acabou tirando várias fotografias do ambiente e acabou então se revelando depois essa figura. Eu não sei se alguma pesquisa, gente, foi feita nessa fotografia, eu não sei se ela foi realmente comprovada que não teve manipulação, mas como ele é um homem que trabalha no hotel e que garante que aquilo ali é verdadeiro, eu vou deixar aqui para vocês no vídeo e vocês, por favor, coloquem aqui a sua opinião, o que vocês acham dessa fotografia. Em 2001, um casal de namorados tirou uma foto do alto da Praça Michelangelo, que fica ali anexo, né, à Praça della Signoria, que foi onde o Baldacchio foi decapitado. Esse local, gente, é considerado muito assombrado, já foi visto ali algumas sombras. Pessoas garantem que um homem com uma armadura medieval é visto ali de uma forma muito transparente. Então esse casal acabou tirando essa fotografia apenas para registrar então a bela paisagem. Mas ao revelar essa foto, né, ao chegar em casa e perceber essa fotografia, eles viram então uma figura que está aparecendo realmente na foto e dizem, né, eu não consigo ver se ele está apontando para alguma coisa, mas os pesquisadores paranormais que analisaram essa fotografia falaram que esse vulto está apontando com a mão para o Palácio Vecchio, que é onde o Baldacchio foi jogado pela janela da torre, e que sim, que há uma grande chance dessa imagem ser uma manifestação espiritual desse homem, né, desse fantasma que realmente ainda não encontrou, segundo eles, a paz. Então, assim, a princípio também essa fotografia não tem nenhuma manipulação de Photoshop. Em 1991, o Baldacchio também parece que apareceu para um menino de Florença, que esse menino teria tirado uma fotografia que ele estava em cima de uma ponte. Só que assim, gente, eu encontrei essa informação em várias fontes de pesquisa, mas eu não encontrei a fotografia. Então, se alguém tiver alguma informação dessa foto, porque 1991 ainda eram fotos, né, que eram reveladas por negativo, então talvez seja por isso que não tenha ou não foi divulgado na internet, mas se alguém souber, por favor, deixa aqui para mim nos comentários. Então, assim, um local com muita história, um local medieval, era uma história que envolvia também muita inveja, uma paixão muito grande entre um homem que foi considerado, né, uma fera por muitos, mas que também era visto com bons olhos, com um bom coração por outras pessoas. Tanto é que acabou se apaixonando então por uma jovem, né, bem mais jovem do que ele, que acabou até se tornando uma freira. Ela já tinha bastante inclinação também para o lado religioso por causa da sua bondade com o próximo. Eles acabaram então se tornando um casal bem diferenciado, tiveram um filho, mas infelizmente eles tiveram esse final tão trágico e essa história de amor não pôde ser vivida por muito tempo, e talvez por isso esse fantasma é visto vagando sempre muito triste e machucado, e as pessoas então, né, os médiums, as pessoas mais sensíveis falam que ele está em busca da sua amada. Então, pessoal, deixo aqui para vocês, o Castelo de Sorsi realmente é assombrado, o Palácio Vecchio também é considerado bastante assombrado por esse homem, dizem que ele aparece por lá com muita frequência, e também na Praça della Signoria, mas o Castelo de Sorsi é o ponto crucial aonde ele é visto com mais frequência. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, talvez um dia a gente vai conseguir entender muita coisa. Essa foi a nossa história de hoje, espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!